Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Mateus, capítulo 17, versículo 4. São Mateus 17, 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Grande Criador, nós, como sempre, dependemos de Ti. E sabemos que, quando o Senhor esteve na terra, não foi compreendido. O seu profeta, quando veio na terra, até pregou a mensagem, Deus não sendo entendido, mal compreendido. E no nosso tempo, cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ajuda o Seu povo que tem capacidade, percepção profética, entender, ver a palavra, colocar a sua vida em ordem, porque estamos nos preparando neste tempo final para o grande arrebatamento. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus fez um homem. Bem, vamos começar aqui onde vocês têm conhecimento, que tem mensagem que você pode dizer, mas está repetindo, mas ainda a pessoa não viu. Então, você precisa continuar repetindo. Nós temos pregado há muitos anos, creio que desde 2012, a mensagem de um só homem. Mas até hoje, as pessoas ainda têm dificuldade de entender a mensagem de um só homem. Sempre quero ver se, mas não tem nem 2. E 3. 3 daria mais certo. As pessoas sempre querem ter o subterfúgio, um meio de escape. Por quê? Porque tendo um homem só, quando você sai fora daquele homem, então você está fora daquela linha de Deus, porque Deus fez um homem. Bom, eu estou falando para você, talvez você pense que é da minha cabeça, né? Não, foi o irmão Brana que pregou. Tudo que eu pregar para você, eu tenho parágrafo para mostrar. Até os parágrafos que o povo não encontra, não entende do novo nome, a gente tem para poder esclarecer para as pessoas. A mensagem, quem dizeis ser este, 141. Mas vamos começar aqui, abaixa um pouquinho para nós. Hein? Fica falando dentro de uma lata. O parágrafo 129, que é muito conhecido, da mensagem, quem dizeis ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam,
Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Na verdade, para você tirar a mensagem de um só homem, de um homem, você tem que se colocar naquele lugar sendo um homem. Porque Deus fez um homem, não dois nem três. Por isso Deus é um homem. Eu sei que você diz, mas Deus é Espírito, isso é o que você sabe. Porque quando ele veio, o Espírito veio, que ele era um homem, as pessoas não puderam ver, não puderam aceitá-lo, mas era um homem só. Então aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Isso é o irmão Brana que fala. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Em cada tempo, a mensagem foi de um só homem. Quando foi que Deus lidou com o povo e não com apenas com uma pessoa? É um indivíduo, não um grupo. Bom, vamos aqui, é um indivíduo, não dois. É um indivíduo, não três. Nós vemos que até Pedro queria 3 tabernáculos. Tabernáculo aponta para um corpo humano, onde Deus habita. Até Pedro pensou em formar uma religião baseado em 3. E Jesus foi claro para ele, porque aquela voz que falou era Deus falando, a ele ouvi. Não a Moisés, não a Elias, mas a ele, que é Cristo. O versículo 5º, já do capítulo 17 de São Mateus. A ele ouvi, porque é ele. É apenas um homem. A ele ouvi. Deus nunca lidou com um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês. Você não pode dizer, mas meu marido, a minha mulher, ainda não está bom o som. Não adianta você falar, meu marido, a minha mulher. Não, é você. Deus trata com você. Se Deus trata com o marido, ele vai tratar com a mulher. Se Deus trata com a mulher, ele vai tratar com o marido. Se não tratar, vocês têm que entender que é uma pessoa só. Ele trata com o indivíduo. Não, mas nós dois somos casados e nós dois somos um. Mas Deus não trata com o casal. Deus trata com um. A salvação da mulher está em ver estas revelações na própria mensagem do profeta. A salvação do homem, para não ser um machista, ele tem que ver estas coisas. Deus trata com um. Teve um dia que Deus teve que falar para Abraão, escuta a Sara. Olha para você ver. E Abraão era o homem de Deus. Mas para poder colocar Ismael fora, ele não queria, ele é o pai. Ele também é amoroso, é o filho de uma serva, mas assim mesmo, Deus teve que falar para ele, escuta, Sara.
porque ela disse: lança fora este, porque ele não pode herdar com meu filho. Ela tinha a palavra naquela hora. Então isso é para mostrar ao homem, vamos dar uma beliscada na consciência, mostrar ao homem machista, de que só ele que está certo e a mulher dele, se tiver uma opinião contrária a dele, que não está certa. Bom, e se Deus falar, escute ela. Mas a maioria das vezes Deus não fala também para a mulher, escuta ele. E aí é complicado, que a gente quer que Deus fale para a nossa mulher. O Senhor fala para ela me escutar, porque eu falo, ela não me escuta. Fala para ela me escutar. E não é assim. Você tem que saber o que é real, você tem que estar com a sua mente clara e depois ouvir Deus te posicionar como posicionou Abraão. Senão, aquele Ismael estaria ali dentro da casa de Abraão a vida toda, brigando, arrilhando com o Isaque. E ele não podia ficar ali brigando. Ele tinha que ser posto fora. Mas o pai, o Abraão, não queria colocá-lo fora. Mas teve que ouvir Sara e pôr o menino fora. Mesmo que ele foi abençoado. Mas ele não estava dentro do grupo de Abraão, da família de Abraão, do lar de Abraão, onde ele nasceu. Oh, me desculpa, eu não estou inventando coisas para falar, não. Eu nem sabia que ia sair isso. Deus trata com um indivíduo, não um grupo, não dois. Por isso que nós temos 3 lutando contra Moisés. 3 querendo lugar. Coré, Datã e Abirão eram sacerdotes também, eram pregadores, queriam lugar. Um homem só, eles disseram, isso é ocupação de só um homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. E Deus chamou, foi Moisés. Sempre é assim. Você não pode ver Deus de outra forma, porque em tudo ele veio em um homem, um profeta partia para o outro entrar em cena. Nós só temos no tempo de Moisés, no tempo de Jeremias, que tem hora que isso brota na Bíblia, profeta que estava no meio de Israel, mas eles não estavam de acordo com Moisés, como Balaão não estava de acordo com Moisés. Por isso, pegou os filhos de Israel e levou para uma festa. Ele tinha palavra convincente. Balaão era um homem esperto, certo? Mas eles deveriam ouvir a Moisés, mas não quiseram ouvir só Moisés. Aí, aqueles 23 mil homens que Balaão dividiu com Moisés, Deus matou todos eles. Eles casaram com aquelas mulheres moabitas e Deus matou todos eles. E era um profeta verdadeiro. Balaão não era falso. A sua profecia, você vai na Bíblia, era verdadeira. Mas quando formou a sua doutrina de um casamento fora de Israel, ali estava a destruição dele também. Então que Deus nos dê graça para ver que Ele sempre opera através de um homem. 141 desta mensagem, quem dizeis ser este? Ele fez um homem. E você sabe desde o princípio, quantos homens Deus fez no princípio?
Um homem. Adão. Deus não fez dois no princípio. Deus fez um. A própria mulher estava no que Deus tinha feito. Por isso a igreja está no Cristo que veio aqui e morreu. A igreja está nele. Por isso quando ele morreu, água, sangue e espírito saiu dele. Porque era aquilo que formava a esposa. Justificação, santificação e a vida. O batismo com o Espírito Santo. Então você tem Deus sempre tratando com o homem. Deus fez um homem. E muitos homens a partir desse homem. Aí que você tem que notar. Deus fez o Adão. E depois Deus ia fazer vários homens depois de Adão. E aí, como veio o Caim, não era de Adão. Sua natureza, sua forma de tratar, a sua doutrina, a sua revelação, não estava de acordo. Então, ele não era filho daquele um que Deus fez. Levou o tempo para você ver em Gênesis 4, 25, Eva ficando grávida outra vez, e aí veio Sete. E de Sete veio Enos, e dali de Enos passou a adoração do nome, a invocação do nome do Senhor. Mas até ali, eles não tinham condições de invocar, porque o homem que Deus fez, que gerou um, que foi Abel, e este um foi morto pelo irmão, acabou a adoração. Tinha que nascer outro. Deus tinha que trazer outro através de Adão. E como Caim não era seu filho, não tinha uma adoração real na semente cainita. Então Deus teve que trazer o Abel e assim por diante. Então você vai vendo, é um homem só. Depois de um homem, aí vem vários homens que saem daquele homem. Como todos morreram em Adão, todos vivem em Cristo. Ele fez um caminho de morte e todos caminharam dentro disto. Através da morte, através de Adão, da desobediência, do sair de trás da palavra, ele trouxe morte a todos nós. Ele fez um caminho de vida, sempre é um. A morte vem por um, a vida vem por um. E Deus fez um. E cada vez que Deus faz um trabalho, Ele usa um. Amém? Ele fez um caminho de vida. E há muitos que caminham ali que tem vida. O caminho de vida é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos agora, todos os homens, têm que andar naquele caminho, glorificando a Deus por aquela vida. A partir de um homem, não uma dúzia de homens. É por isso que se prega contra plenário, porque plenário são centenas de homens. Não vai adiantar. Não é Deus, Deus faz um. Deus trabalha através de um. Deus veio aqui como um homem, e não como 2, 3. Mas sempre as pessoas querem uma posição. E se não der certo, então elas fazem o seu caminho, para alguém segui-las também. Assim seguiram Adão, todos nós morremos. Não adianta culpar Eva pelo que ela fez, o Adão pelo que ele fez, é nós que escolhemos. E pode estar claro para nós
nós podemos ler, nós podemos ouvir aquilo, nós podemos ter uma profecia clara, de 7 anos mais ou menos, que se nós fizermos certa coisa, é o diabo, mas ainda chega naquele tempo, a pessoa vai e faz. Tem uma profecia para ajudar, mas se a pessoa faz aquilo a si mesma e crê que está certa, e o pior de tudo, não há ninguém que tira você daquela direção, daquilo que você quer fazer. Não há ninguém, nem Deus pode fazer, porque Ele está falando, Ele avisou, Ele falou também em profecia, mas a gente não aceita aquilo. Esse é o problema. A partir de um homem, não uma dúzia de homens virem morrendo. Uma dúzia de homens não teve que pecar. Um homem cometeu um pecado. Um homem pagou a pena completa. Um homem trouxe o pecado, mas um homem pagou aquela pena. Não era para 2 pagar, por isso que Deus não é 2 personalidades, não é 3 personalidades, como diz os trinitarianos e os dualistas, porque Deus fez um homem, e quando Deus se fez carne, Ele era um homem. Ele diz, eu e meu Pai somos um. Vocês conhecem muito bem isto. Mas adianta ter este versículo na Bíblia para quem não quer entender a mensagem da Bíblia? Não adianta. Mas adianta para nós. Eu e o Pai somos um, não 2. O profeta diz, Deus nunca teve 2 homens ao mesmo tempo. Quando um homem morre, aí Deus pode levantar outro. Aquele homem morrer, Deus pode levantar outro homem. E quando isso acontece, as pessoas têm que ver se foi Deus que levantou ou se foi o homem levantado por si mesmo ainda. Porque isso pode acontecer. Mas as pessoas têm que examinar. E o eleito examina, o eleito tem capacidade para isso. Não é um julgamento, as pessoas dizem, você está julgando. Eu estou falando o seu nome aqui? Estou julgando alguém? Isto é uma realidade. Um pecou, um redimiu. Não é necessário mais ficar se arrastando sobre seus joelhos, repetindo Ave Marias e todos esses outros tipos de coisas, e pagando tributo a pessoas mortas. Não precisa, Jesus morreu para que o dom de Deus pudesse ser gratuito. Você quer algo gratuito? É a morte de Jesus Cristo. Você quer o perdão dos seus pecados? É através da morte de Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Ah, mas isso você sabe. Mas você sabe que eles têm. Eles têm suas religiões. Eles têm seus Alá. Eles têm as suas religiões mortas. Porque eles não podem admitir que um morreu e pagou o preço. Eles têm Maomé. Eles nunca gostaram da mensagem de um só homem. E quando Deus fez o trabalho, foi um só. Quando Ele usou no dia de Pentecostes, que tinha muitos homens, quantos homens Deus usou? Um. Ele usou Pedro. Você sabe que isso é verdade. Deus fez um homem, para não haver confusão, e todos os demais têm que ouvir, ou deveriam ouvir, não têm. Deveriam ouvir aquele homem. Todos os demais tinham que ouvir Pedro. Você não vê Mateus levantar e falar
contra Pedro e dizer: ô Pedro, eu falei ali em Mateus 28, 19, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora você vem aqui e fala em Atos 2, 38, que é em nome de Jesus Cristo. Não, não tem controvérsia. Eles sabiam que o homem que Jesus tinha dito: quando te converteres, confirma teus irmãos. Os discípulos sabiam. Jesus falou, foi para ele, não foi para mim. Falou, foi para ele. Quando ele convertesse, não que nós já éramos convertidos, também não, mas ele sempre era aquele de frente. E por ser o de frente, ele pensava que era convertido. E aí Jesus teve que falar para ele: quando te converteres. Muitas vezes nós, que estamos na frente do rebanho, nós pensamos que nós somos convertidos. Ô irmão, você vai entender a mensagem? Nós pensamos que somos convertidos. E a conversão dá exatamente ao termos alcançado a revelação dos 7 trovões, que as pessoas não têm alcançado, porque esta revelação veio de um só homem, William Branham. Um só homem. E você tem que alcançar esta revelação para ser convertido. Você tem que ser um obreiro desse homem, desta mensagem que Deus fez. Ele pagou a dívida completamente. Mas vejam vocês, nós queremos ter algo mais que dizer nisto. Observe agora, esses indivíduos caminharam até lá e disseram: bem, tentas fazer de ti mesmo o único homem do grupo, acha ser o único. Por que eles não gostavam? Porque se Moisés, você é o único homem, eu tenho que tirar opinião só com você? Não pode. E se você falar não? Não tem um outro para consultar, para eu perguntar para ele o que fazer? Ah, tem um Coré, um Datã, um Abirão. Mas Deus trata com Moisés. Se nós não aprendemos assim, irmãos, lugar nenhum mais vamos aprender. Eu penso assim, cada pastor tem o seu rebanho, e não tem ninguém melhor do que eu para conhecer meus filhos na minha casa, e você conhecer seus filhos na sua casa, e você perceber a reação de um filho quando é corrigido. Tem ninguém melhor do que nós, os pais. Nós sabemos, a reação do filho declara o que ele quer. Isso acontece no natural, mas acontece também no espiritual. Porque nós precisamos ouvir. O meu filho precisa de ouvir é a mim, não é o vizinho. Tem que ouvir a mim, é meu filho. E se você é filho do ministério, tem que ouvir aquele homem naquele ministério. Se é filho lá do ministério do pastor Gedielson, tem que ouvir o pastor Gedielson. Se é filho do pastor Mendes lá no seu ministério, estou falando de ministério, tem que ouvir o pastor Mendes, não é eu. Se é filho do pastor bispo no seu ministério, pastor bispo, a sua igreja tem seus filhos. Então, aqueles filhos têm que ouvir pastor bispo. Vão pensando aí, para você ver, cada um, o pastor Ivair, os filhos do ministério dele, tem que ouvir ele. Se é filho daquele ministério, se nasceu naquele ministério, se foi adestrado, ensinado naquele ministério. Agora, ele não pode pensar que ele tem mais do que o pai, do que o pastor. O problema é que nossos filhos, quando eles não alcançam algo que eles desejam de nós, o que eles vão fazer?
Eles não procuram mais companheirismo. Eles vão querer saber do vizinho, eles vão querer saber dos colegas. E ele já foi ensinado que não deve ouvir mais do que o pai, mas ele é desobediente e ainda procura subterfúgio com outras pessoas para ver o que é que ele tem feito. Não é isso que nós temos muitas vezes, os filhos drogados? Eu já tive filho na droga, mas eu nunca nem fumei. A questão é que ele procurou aquilo. Ele encontrou com alguém, ele não encontrou com o pai. O pai é correção, o pai é ensinamento. O pai, ele fica em casa. O pai vai ensinar a não beber, não fumar, não adulterar, não mentir. Mas ele tem vontade de fazer alguma coisa dessa. Ele tem vontade de se drogar. Então ele não pode conversar com o pai, porque cada vez que ele fala com o pai o repreende. Diz, não, isso você não deve fazer. Mas se ele fala com o amigo, com o colega até dá para ele a droga. Porque ele deixou de ouvir o pai. Isso é natural, gente. E o que nós temos que ter? Companheirismo com nossos filhos. Agora, a gente tem companheirismo com os filhos, tudo bem. Tem meus filhos, eu tenho companheirismo com eles. E se eles agora não querem me ouvir, como que eu vou ter companheirismo com eles? Eles não querem me ouvir. É assim, filho. Aqui dentro não aceita, não é assim. Então ele tem um coré dentro dele, tem um abirão dentro dele, do filho. Porque ele não aceita a voz de um só homem. Oh, isso é tão claro, desde o natural ao espiritual. Nós não aprendemos porque nós somos cabeçudos mesmo. E não aprendemos. Achamos que nós sabemos. Eu tenho facilidade para pregar, tenho facilidade para falar, para arrumar coisas. Eu tenho facilidade, todo pregador tem. Então pensa que pode fazer aquilo. E quando é que faz? Quando o menino pequeno faz, o que você faz? Ele desobedeceu. Tapa nele, né? Na poupança dele. Ensina. Ou vara, como diz a Bíblia. Ensina, mas ele é pequeno. Agora, depois que ele apanha 18 anos, já pensou bem, ele apanhando de vara? Já pensou bem aquele moço pulando para lá e para cá? Não, aí ele não vai apanhar mais. Porque ele diz, agora, eu sou homem. Começou a falar grosso. Você não domina ele mais. Se ele quer desobedecer, você não domina ele mais. É exatamente os filhos que muitas vezes espiritualmente a gente tem. A gente lamenta. O que vai fazer é engrossar a voz. Chegar à idade da emancipação. Eles têm que fazer a escolha deles. E não adianta você vai dizer que aquilo é errado, e não vai aceitar aquilo, não vai aceitar a sua palavra. Quantos estão aí? Você diz para ela, não casa, filha, não casa com ele. Ele toma um golinho hoje, amanhã ele vai ser um pé de cana. Não casa. Mas eu amo o pé de cana. Você fala, ela chora porque ama o pé de cana. Não adianta. Você ensinou, mas agora ela emancipou. Eu tenho idade, eu sei escolher, talvez não sabe lavar roupa. E diz, sabe escolher casamento. Não sabe fazer um almoço bom. Não sabe arear as louças. Ah, mas eu sei escolher o casamento. Estão se acabando as pessoas desobedientes a pais e mães, que Paulo fala em 1 Timóteo 3, ingratos,
Eu nunca vi pessoa ingrata como eu tenho no meu ministério. Ingratos. Não posso falar que eles são profanos, não. Ingratos. Desobedientes a pai e mãe. Desobediente ao pastor e à palavra. É tempo de ingratidão. Você pode fazer de tudo para aquele filho, não vai adiantar. Ele vai fazer a sua escolha, ela vai fazer a sua escolha. Você faz de tudo, mas a hora que você vai falar para ela que não pode ser assim, ela levanta a voz. Você vai falar para ele, levanta a voz. E uns que não levantam a voz, abaixa a cabeça, vai e faz assim mesmo. Ele diz, eu tomo conta de mim, eu tenho idade suficiente. Esse é o nosso problema. Nós nunca aprendemos com a natureza, que de criança nós apanhamos, de jovens nós somos levados, problemáticos, e depois com 18 anos em diante, a gente está precisando a emancipar, ter juízo no lugar. Mas a gente acha que já tem, e na vida espiritual é assim, nós estamos na igreja e está uma beleza. Você já notou aquilo? Você diz, olha, aqui em casa você tem de tudo. Você tem toda a alimentação, roupinha lavada, e o filho está ali, parece que ele está satisfeito com você. Satisfeito com a mamãe que faz a comida na hora certa, lava a roupa dele. Sim, lava essas cuecas. Terrível. Os tênis. Mamãe faz tudo. Papai luta para trazer as coisas para dentro de casa para eles. Então, você vê ele já naquela juventude, deve estar satisfeito, porque eu faço de tudo para minha família. Daqui a pouco você vê arruma a mala e diz, olha, eu vou embora. Principalmente a mãe, né? A mãe começa a chorar. O pai sempre é mais duro, né? Mas a mãe começa a chorar. O que é que você não tem nessa casa? O que é que eu falhei? Não falhou nada. Eu quero viver minha vida. Eu não tenho vivido a minha vida. Eu quero viver minha vida. Isso é o natural. O espiritual é assim também. Mas você está tão bem aqui, você tem toda a oportunidade de cantar, de pregar, de comer junto, de andarmos juntos, de viajarmos juntos. O que você quer mais, filho? Eu quero expressar o que está dentro de mim. Eu emancipei. Você não devia fazer isso. Fique aqui em casa. Porque aqui em casa você pode casar, ir ali com a sua esposa, volta aqui, é fácil. Mas se você arruma as malas e sai, você sabe que não é fácil viver no mundo. Não é fácil viver sem esse companheirismo, viver sem esta mensagem, viver sem esta revelação. Não é fácil, filho. Você vai enfrentar problema. Você tem que dar ouvido quando Deus faz um homem. Moisés era o líder. Por que quiseram eles contender com ele? São Judas escreveu, aqueles que caem na contradição de Coré. Agora, eu preguei essa mensagem lá no Belém do Pará, em Mamangalzinho, contradição de Coré. Mas se eu falo hoje, as pessoas dizem, está pregando para mim. E naquele dia, será que eu estava pregando para quem? Que eu tenho a mensagem, a contradição de Coré. Eu estava pregando para quem naquele dia? Lá no meio do mato. É que as pessoas não querem ouvir um só homem. Eles querem perguntar para um segundo, um terceiro, e eu quero que vocês entendam, cada um de vocês que crê na mensagem de um só homem, vocês são testados nesse tempo.
se crê verdadeiramente na mensagem de um só homem, você dará o conselho para um filho meu, dizendo: vai lá para a casa do seu pai, fica quieto lá. Eu quero ver vocês, pastores, dar o conselho certo para os meus filhos espiritual, e dizer para eles: vai falar com o seu pai, fica quieto lá. Mas eu quero fazer isso. Fica quieto lá naquela casa, é o melhor lugar para você. O que você está fazendo é o diabo que pôs no seu coração, não foi Deus. Você está contra seu pai, e não me diga que não está. Moisés era líder de Deus. Por que quiseram eles contender com ele? Sempre murmurando, se queixando. Quando eles viram a mão de Deus e se moveram, Deus tinha provado. Moisés era seu Messias ungido. É crer na mensagem do profeta. Como isso é bom. 147 desta mensagem. Quem dizer ser este? Já estou terminando. Vocês vão logo para casa. Agora, vejam Datã. Teve a ideia de que eles podiam todos fazer uma grande religião disso. Quando Oral Roberts ouviu o irmão Branham e viu o que estava acontecendo no ministério do irmão Branham, se você ouvir aquele pedacinho que eles têm na internet, o homem fala tão gostoso, porque é um homem abençoado, já partiu, foi dos dias do irmão Branham, mas ele mostra que ele visitou o irmão Branham, e a hora que ele viu o milagre acontecendo, ele... Mas isso vai uma grande coisa. Como dizer, eu preciso disso. Ele não pensava assim: eu preciso ficar com esse homem. Não, eu preciso fazer uma religião. Eu preciso levantar um trabalho. Escuta lá para você ver. Ele não ficou no ministério de William Branham. Contudo, ele diz que Deus estava na terra através de William Branham. Deus andando através de William Branham. Tem certas testificações, mas não consegue andar com aquele homem. O que vamos fazer hoje? Se nós cremos na mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves Silva trouxe, já pensou bem não estar com ele naquela mensagem? Por isso eu estive 29 anos, não me arrependo. 29 anos, não tinha outra coisa melhor. Era ali. Mas quando veio a terceira puxada, eu encontrei essa mensagem. Agora, para onde iremos nós? Para onde você vai? Eu vou fazer uma religião. Escuta aqui, Datã, Coreia, Beirão. É o irmão Branham que está falando, gente. Você não está usando o irmão Branham. É uma realidade do dia. Agora veja, Datã teve a ideia de que eles podiam todos fazer uma grande religião disso. Isso daí dá. É uma grande religião, um grande movimento. Eu com essa mensagem aqui, é um grande movimento que eu vou fazer pela internet. Vou fazer um grande movimento. É uma religião. Ele pensa logo nisso. Você sabe, até mesmo o apóstolo Pedro teve a mesma ideia no Monte da Transfiguração. Ele disse: façamos aqui 3 tabernáculos. Pedro não queria a unificação, Pedro não queria uma unidade, Pedro não queria apenas Cristo. Pedro queria mais do que um homem, Pedro queria mais do que um tabernáculo. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés, um para a lei e um para os profetas. E a voz veio do céu e disse: este é
o meu filho amado, a ele escutai. Outra vez um homem, Pedro queria fazer 3, mostrar 3, Moisés, Elias e Cristo, e agora a voz vem do céu, essa voz é a voz de Deus, Deus fez um homem. Vai falar mal de Moisés? Não, teve o seu tempo, Elias teve o seu tempo, mas agora é meu filho, a ele ouvi. Pedro teve o seu tempo, Paulo teve o seu tempo, mas agora chegou no tempo de William Branham, o 7º mensageiro, o 7º anjo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai, São João 14:12. Agora chegou o homem, Deus fez. Esse homem para esse versículo, aquele, não aqueles. Vai na Bíblia, é aquele que crer em mim. As pessoas não conseguem vir a esta unidade e ver esta unidade, a maneira de Deus operar, de Deus trabalhar. Você pensa em 2 homens no Brasil, 3 homens no Brasil? A ele ouvi, a ele escutai, certo? Você tem que saber que Deus sempre vai trabalhar assim, porque este é o ministério de Deus. Não estou contra, eu lamento. Deus sabe que eu lamento os irmãos que eu perdi. Eu lamento os filhos que eu tive e perdi. Quando eles se emanciparam, quando eles cresceram, quando eles criaram uma barbinha, um bigodinho na mensagem, aí não consegui segurá-los em casa mais. Não consegui. Fiz de tudo. Não consegui. O que eu vou fazer? Tenho que lamentar e dizer assim, bom, eu ainda vou ficar como pai na porta de casa, olhando. E quando é... Eu não posso falar o nome das pessoas. Se vocês lembrar, fala agora. Aí para você, quando é que aquele filho vai voltar? Tem uns que não são pródigos, eles não voltam. Quando é que aquele outro filho vai voltar? Filhos da fé, do Evangelho, que creu, que dizia que isso é verdade, que dizia que até o homem... Eles pregavam coisas que eu nunca preguei. Ele diz, vocês têm que comer a carne do Osmarzinho. Oh, agora olhe de um lado assim, se você comer a carne do Osmarzinho do jeito que ele comeu, você já sabe para onde você vai, para onde ele foi. Eu nunca preguei isso, mas aqueles que me odeiam, com lisonjas, com coisas que eu não mereço, falam ao meu lado, mas não aguenta depois. Quantos vocês sabem muito bem, eu queria que eles estivessem aqui. Eu queria que as reuniões fossem todas normais, mas já veio essa pandemia para mostrar que tem que acontecer algo. Acontece no mundo e acontece até na terceira puxada. Os melhores homens da frente da batalha. Porque vocês são aqueles que estão na retaguarda, mas dê graças a Deus. Não saia da sua posição, fica ali entrincheirado. Mas os que estão na frente, estou perdendo os combatentes da frente. Sou eu chato? Sou eu nojento? Exigi alguma coisa de vocês? O que não dei para vocês? Porque não podia dar. Como um pai consciente diante de Deus, não podia dar. É um pai consciente. O pai dá o arroz, dá o feijão, dá a roupa, dá o sapato. Mas tem hora que o pai não pode dar o que o filho lá dentro pede. O que ele quer é mal, é uma droga. O que ele quer, o que ela quer é mal.
é um pé de cana. E o pai tem que falar, não, isso não, você não deve fazer. Fique quieto, quieto no seu lugar, na sua posição, você é filha, você é filho, vocês estão no ministério. Quando é que eu lutei para tirar dinheiro vosso? Todo mundo que sai não pode me acusar. Eles acusam de eu ter, porque talvez eles querem ter e não têm. Mas o que eu tenho não é meu. O que eu tenho é o vocês que deu. Entendeu? Deus que me dá através de vocês. Porque Deus sempre dá as coisas para nós, mas Deus usa um homem. Deus trabalha através de uma pessoa. E as pessoas não percebem. Eu não queria estar hoje sofrendo a perda de irmãos da frente de batalha. Mas deram ouvido ao diabo e o diabo, pá! Morreram mesmo. Na frente da batalha, pá! Um de um lado, outro do outro. O diabo atirando neles. Eles sabendo que é o diabo, porque quando eles estavam bem, eles ouviram deles próprios, se nós fizermos isto, é o diabo. Eles que falaram. Eu não falei nada disso para eles, eles que falaram. Eu nunca tive problema com pastor, nunca tive. Eu já tive pastor na vida, mas nunca tive problema com o pastor. Porque nós não entendemos as coisas. Se fosse Deus, estaria tudo certinho. Como não é, não soma, divide. Porque não é de Deus. Deus não divide, Deus soma. E as coisas que eu vejo, meus irmãos, meus filhos, que eu vou continuar dizendo que são filhos, não gostaram da minha casa, não foram com a minha palavra, não gostaram da minha correção, mas são filhos. São filhos. Você não pode anular a filiação, você pode deserdar, mas não pode anular a filiação. São filhos, mas não ouve. Eles se emanciparam e não ouve a voz do Pai. Se eles ouvissem, saberiam que em cada tempo que tem uma mensagem, ali tem um homem só para a gente ouvir, para não ter problema. Escuta um homem só. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o que dá força para nós. Os irmãos aqui, quando ouvem falar, irmão fulano, olha, irmão fulano na internet está fazendo isso, eles nem crê. Como pode o irmão estar fazendo isso? Ele não era assim, o que aconteceu? Mas os irmãos não veem, e a coisa está cumprindo. Senhor, eu ainda rogo por eles. Eu não rogo só por estes que estão aqui no aprisco e por estes que estão satisfeitos, mas eu rogo por todos os insatisfeitos, que são meus filhos, porque de uma forma ou de outra eles tiveram que comer do pão que eu pus na mesa. Eles tiveram que alimentar deste pão, que através da mensagem do sétimo anjo, que ninguém tinha posto na mesa, foi posto na mesa, eles comeram, mas agora emanciparam, levantaram o seu calcanhar contra o Pai. Mas eu ainda oro por eles, para que eles sejam mudados, para que o Senhor cruze o caminho deles, para retornar ao lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando os selos foram revelados, era Brana sendo vindicada.
mistério do sétimo anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa no último dia. Um só homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Na terceira colina de Franca, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, em suas mãos esta espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Grande Criador, pedimos a tua bênção sobre o Israel, que pede que o Senhor venha abençoar toda a sua família e também o seu trabalho. O Senhor conhece a necessidade do Israel. Põe a tua mão sobre ele, Pai, e que ele seja alcançado por sua mão de misericórdia. Irmã Verilda também pedindo a cura de uma dor de ouvido que ela tem sentido, Pai. Que esta dor no ouvido desapareça e que haja saúde. Qualquer inflamação ou infecção desapareça pelo poder de Deus, pois o Senhor é o Senhor que nos sara. Abençoa todos quantos estão conosco através da internet, Pai, que sejam alcançados por Ti, pessoas enfermas na África, Moçambique, que alcança a bênção do céu, as pessoas que estão doentes por todo o Brasil, mas estão me ouvindo, que creiam na cura divina, que elas sejam curadas. Em Portugal, que também, meus irmãos, aquela família que ouve a palavra e os demais que estão ali também, que alcance saúde para os seus corpos. Nos Estados Unidos, o Senhor manifesta a bênção do céu, queremos ver estas pessoas abençoadas por Ti. Irmão Elias e sua família, que logo o ano que vem ele estará já no Brasil de volta novamente. Dê a tua bênção ao irmão Elias e também à sua família. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por sua palavra. Dá-nos entendimento de que isto é real. As coisas que acontecem conosco também é real. Parece coisas do outro mundo, Senhor. Parece que não são coisas naturais o que está acontecendo, mas está acontecendo, a gente está vendo a coisa naturalmente acontecendo. Abençoa a irmã Isabel, seu esposo Helder, seus filhos ali na Inglaterra, que tenham cada dia sede e fome da sua palavra. O povo do Ministério do Pastor Diamantino, lá em Luanda, Angola, na África, sejam todos abençoados. Por toda parte, meu Deus, os pastores aqui do Brasil, que estão lutando por esta palavra,
palavra, os obreiros que estão ao lado de cada pastor e que está fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação. Livra-os de qualquer espírito de rebeldia contra o ministério no qual eles pertencem. Ajuda este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê-nos uma semana próspera, abençoada, de força, de saúde, e aquele irmão ou irmã que estiver sem um emprego e precisa de uma porta aberta, abra a porta para ele, Senhor. Aquele que precisa ganhar mais um pouquinho para o sustento de sua família, faça com que o salário deste seja aumentado também. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te louvamos, te engrandecemos, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, foi muito bom ter vocês aqui, os irmãos de Campo Limpo, né? Passamos aí um bom tempinho, e não deu nenhum tempo, né, para o irmão Moisés cantar um hino aqui. Mas se for chamar ele, fala, minha voz não está boa. A vida toda ele fala assim, não estou bem de voz. Certo? Deus abençoe todos vocês de Campo Limpo que vieram, também a mãe do irmão Sidney, e vão lutando, cada um vão lutando nesta fé, e vão ouvindo através da internet, por toda parte, Brasil e mundo. Vocês escutam através da internet aquilo que sempre vos alimentou. Amém? Vamos em paz. Deus os abençoe. Quase meia hora de silêncio, a nuvem ficou no céu. O que estava acontecendo? Era o anjo forte descendo, com um pé na terra e outro no mar, e declarou que o tempo não era mais. Ninguém podia entender aquela linguagem. Deus levantou um homem de coragem para aquela mensagem pregar. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações. Hoje João come o livro e prega de novo esta mesma mensagem ao povo que precisava ouvir outra vez, reprofetizando a muitos povos e nações, revelando um novo nome brana em nossos corações. Ninguém podia entender aquela linguagem. Deus levantou um homem de coragem para aquela mensagem pregar. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações.